Égua. 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 Olá, tudo bem? Tá começando mais um Égua do Papo, este muito especial. Não que os outros não sejam, mas esse é muito especial porque a gente vai falar das mulheres dentro aí do esporte, principalmente do futebol, tá? Mas antes de começar eu apresentar as minhas convidadas, eu vou pedir aí, se tu ainda não é inscrito, te inscreve, deixa teu feedback, comenta, segue, aciona o sininho de notificação, porque toda sexta-feira tem convidado e assunto novo. Claro, segue o Portal Roma News nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, porque tem muito programa, tem muito conteúdo novo, todo dia, todo final de semana, toda sexta-feira com o Égua do Papo. Então, já faz aí esse trabalhinho que ajuda muito a gente. Mas bora deixar de papo, bora logo que eu vou apresentar aqui as minhas convidadas, tá? Claro, além de Gabi, que está aqui Olá. sempre com a gente no Égua do Papo. Minha E olha, já tá batida lembrando aqui. que Gabi não é apenas, não somente jornalista. A Gabi é comentarista, tá? Comentarista. E talvez a única daqui do Pará, tá bom? Mas isso a gente vai falar no rumo aí do nosso episódio, tá? Além da Gabi, aqui comigo, Tainá, que é jornalista, né? Fala, entende, vive aí o futebol, o esporte. Muito obrigada, Tainá, por aceitar o convite, tá? Eu tô muito honrada em te receber aqui. Eu tava até falando Agora lá em cima. é a tua vez, né? Eu tava de me receber, porque eu já a te Tainá recebi. já me recebeu, já fui entrevistada pela Tainá. Inclusive, foi muito falando legal, de né? futebol, né? Foi no meio de campo, na TV Sim, Cultura, foi muito eu bacana. até falei ainda há pouco lá em cima, nossa, eu vou entrevistar a Tainá, tô muito nervosa. Aí eu tava... Eu que tô nervosa aqui agora. Bárbara, muito obrigada. A Bárbara, ela é árbitra assistente. Nossa, que coisa também, né, te entrevistar. Nunca pensei na minha vida entrevistar Obrigada. as duas, né? Eu que agradeço o Muito convite. obrigada pela presença. Então, bora logo bater esse papo, começar, porque eu já tô aqui cheia de dúvidas, cheia de perguntas. Já tô aqui querendo saber de tudo aqui. Vou logo entrar aqui com vocês. Eu quero saber, gente, esporte, né? Futebol. Por que futebol? Por que o esporte? Tainá, Bárbara, conte um pouquinho. Por que ser árbitra? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né? Estar aqui com vocês, que sempre estão acompanhando aí a nossa vida no esporte, né? Acho que vocês sabem mais Sempre. da gente do que a gente mesmo, né? Mas, bom, a arbitragem está no meu sangue, veio do meu pai. E graças a Deus a minha família hoje é o meu porto seguro. Eles são os meus maiores torcedores. A minha mãe aprendeu a assistir jogo por mim, que ela todo jogo que eu tô optando, ela tá lá procurando, aprendeu a mexer no DAZN, aprendeu a mexer em todos os aplicativos que ela não sabia, enfim, mas Já Tá aprende craque. até as coisas do próprio futebol, É. né? Já sabe o que é que tá acontecendo, quando é falta. a minha mãe é fantástica, assim, então todos eles hoje torcem muito por mim e é por eles que eu continuo nessa vida aí da arbitragem. Que legal, Bárbara. Então, teu pai aí foi o maior incentivador ali, tua maior... Teu espelho, né? também. Meu pai, ele sempre dizia pra mim, né, que ele tinha um terno guardado, que ele ia me ver entrar na FIFA, ia usar aquele terno, e depois que ele tivesse me visto, ele podia morrer. Aí quando eu entrei na FIFA em 2020, eu falei, não, agora você não vai morrer não. Pelo amor de Deus, acompanhar toda a minha Agora trajetória. você tem que acompanhar. Eu entrei, você vai morrer? Não, você vai morrer Você não. tem que assistir. Você tem que continuar assistindo. É no mínimo, mas tem que assistir. Graças a Deus, hoje a gente está indo pro 3º ano. Ano que vem continuo na FIFA ainda, né? E continuar seguindo aí para quem sabe 2026 eu também possa estar tentando ir para a Copa do Mundo. Vai eu dar ia falar certo. isso, né? Você tem que aguentar 2026. Claro, né? 2026 já tá aí. E você, Tainá? Jornalista do meio do esporte. Como é que isso começou? Há quanto tempo? Eu queria agradecer, né, o convite para estar aqui nessa mesa, nesse bate-papo com tanta gente bacana e gente, né, com alto nível aqui. Bárbara Loyola, a Gabi, que também que eu já tive a oportunidade, né, de fazer já participou de uma live, que foi um muito grande bacana. momento, tá? A gente vai ter um super papo. Muito legal. bacana, eu lá na live, o meu filho ali, eu, meninas, calma, tá? Porque aqui é a mãe, a jornalista, a gente tem que, né, saber. A mulher, assim, né? A mulher se divide em Tem 1 milhão. isso.
né? A gente tem sempre que... E a Laiana também, né? Super parceiraça, já recebi. Tive a honra de receber lá no meio de campo. E assim, às vezes perguntam, mas Tainá, por que futebol? Por que o esporte? Eu falei, gente, mas por que vocês não perguntam isso para um jornalista esportivo? Por que futebol? Porque isso é tão natural. É isso mesmo. Então, o esporte, e eu falo basicamente do futebol, tá na minha vida desde pequena. Eu não lembro a primeira vez que eu fui ao estádio. Não lembro. A primeira vez que fui ao estádio eu não lembro. Porque eu era muito pequena e meu pai me levou pro estádio, né? Então eu não tenho essa recordação da primeira vez, né? E isso foi, né? Eu fui crescendo, eu tava na minha vida, no meu meio, né? O meu pai sempre foi muito ligado a esportes, ao time dele de coração, né, que a gente acaba absorvendo, então cria-se aí vai nascendo uma torcedora, é sempre assim, e não dá hoje para você dissociar, né? Jornalista esportivo, normalmente tem um time para torcer. Então isso é mais um tabu que a gente precisa ir quebrando aos poucos. Mas assim, o futebol, o esporte, ele sempre esteve muito envolvido na minha vida, né? Desde pequena, futebol, e aí depois eu fui pegando gosto por outros esportes, o vôlei, que eu gosto muito, né? Handebol, que eu ainda joguei na escola, assim como o vôlei. Eu também joguei. Então é muito legal. Só que aí o jornalismo, ele veio já quando eu fui pegando uma certa idade, ali na adolescência, fui entendendo mais, porque no início ele tudo é festa, né? Eu vou pra lá, realmente, criança não entende muita coisa, vai ali pela festa, pelo picolé, pela rosquinha, pela pipoca. Né? E aí depois, até hoje é assim, né? Até hoje é assim, a gente gosta. Passa o chopp, exatamente. passa o chopp, passa o picolé. E aí, depois, assim, eu fui entendendo, né? Eu lembro que a primeira vez que me deu um estalo para a questão do jornalismo foi quando eu estava no Mangueirão. E aí, uma hora, eu sentei e fiquei observando no entorno do gramado. E eu ficava, o que são essas pessoas? Eu ainda não fazia conexão. Né? O que são essas pessoas que elas estão fazendo ali? O que elas estão entrevistando, falando ali com os jogadores, conversando com os jogadores? O que é aquilo? E aí, eu questionei o meu pai, aí o meu pai, não, vou te mostrar. Tá vendo o que eles estão fazendo aqui? Tá, então espera que amanhã tu vai ver isso na televisão. E aí, no outro dia, ele me mostrou, tá vendo que você viu ali? Tá aqui, ó, tá passando na televisão. E eu, caramba, isso aí é legal, hein? E aí, eu fui tomando gosto pela coisa, pesquisando tudo. E quando eu entrei na faculdade, né, já era com esse propósito mesmo de fazer jornalismo. Tanto que na época que eu passei na faculdade de jornalismo, também passei em outro curso, né, que foi pedagogia. Cursei 6 meses, é um curso lindo, porém não é para Tainá Martinez, né? Tainá Martinez era jornalismo. E eu entrei no jornalismo para fazer especificamente o jornalismo esportivo. E foi assim, fui correndo atrás, tô aí. E Bárbara, tu tens como citar, assim... Eu acredito que tu devas ter muitos momentos especiais durante essa tua carreira aí como árbitra, mas me cita um, assim, que marcou, que hoje tu lembra, assim, com muito carinho, é muito especial pra ti. Quando eu fui pela primeira vez pra fora do país, que eu fui pra Argentina, na Libertadores Feminina. Assim, era uma coisa, assim, que era tão longe, mas depois ficou tão perto. E foi muito fantástico, assim, conhecer outra cultura, conhecer outras pessoas. Apesar da gente não ter tido uma vivência maior, por causa que a gente foi na época da pandemia, foi em 2021, né? Mas foi um momento muito significante para minha vida, que eu não me via, assim, sair do Brasil. Na verdade, eu não me via nem sair ainda de Belém. E depois, quando eu comecei a viajar para outros estados, virou uma rotina. E depois, principalmente, sair do Brasil. Então, isso para mim foi muito marcante, assim, para minha vida. Um momento que tu nem esperava, né? Assim, chegar, alcançar isso é uma coisa realmente que deve ter marcado muito. E eu tinha acabado de entrar na FIFA também. Eu entrei na FIFA, na verdade, eu entrei na FIFA em 2020, só que a gente não fez a gente não fez muita coisa por causa da pandemia. A gente trabalhou nos campeonatos normais, mas assim, a gente não teve muita vivência, com muita restrição, né? Sim, com muita restrição. Então, os nossos treinamentos eram tudo via computador, remoto, tudo online, né? tudo remoto. E quando foi início de 2021, foi que a gente recebeu a convocação e aí foi muito massa. E é muito legal também, porque eu lembro que quando a Bárbara estava na iminência de receber o escudo da CBF ainda, a gente comemorou. Eu lembro que a gente estava na redação quando a gente soube, olha, a Bárbara deve receber o escudo da CBF. Nossa, pra gente, na época eu trabalhava com um grupo de colegas, assim, foi uma comemoração, porque como ela falou, às vezes parece tão distante, e você ter uma mulher
né, hoje na arbitragem, representando o estado do Pará, recebendo o escudo FIFA, que a gente sabe que não é fácil, né? E no momento que a arbitragem brasileira vive um momento bem complicado, assim, pra gente, assim, foi uma vitória. Quando ela recebeu o escudo, então, e foi a gente estava falando incrível. justamente sobre isso, que a gente estava falando de um brasileiro a apitar a final da Copa, que seria uma coisa muito legal também da parte para eles, para a categoria deles. Aí eu falei para ela, imagina se a gente torce por um homem que tá ali apitando, que já né, é uma coisa mais árbitro, comum, que já é né? uma coisa comum, mas a gente ainda se sente representado. Imagina uma mulher, né, apitando ali uma final de Copa do Mundo. E eu acho que tá próximo, né? Pois é. Eu acho que a gente entendeu? tá Olha, eu caminhando fico pra toda isso. arrepiada. A gente tá caminhando pra Ai, isso. meu Deus, e Copa pra mim, minha 2026, Nossa Senhora. Bárbara Roberta Loyola estará. Será? Vai ser. Sim. O trio de arbitragem vai comandar. A gente vai comemorar juntas. Claro. Vamos deixar marcado aqui as Nós vamos estar lá. Tainá vai estar lá trazendo de lá notícia de cobertura de lá pra cá. Gabi vai estar comentando, né? E eu vou estar lá passeando. Eu quero Se ela ia trabalhar se eu ia dizer que eu queria estar lá, tomando uma tequilazinha, curtindo muito. Vamos deixar só pra Bárbara, né? A gente vai torcer. A gente vai só assistir. Tá bom, tudo bem. Tirar esse apoio moral, Bárbara. Gabi, e você? Como é que isso como é que começou essa questão aí de comentar o futebol? Né? Tu sempre gostaste de futebol. Sempre fui comentarista, né? Na arquibancada. A gente tá lá, todas nós somos chiquinho, né? A gente fica de lá de longe, só dando uma de técnica. Não, mas assim, meu pai, assim como elas falaram, meu pai também sempre foi muito ligado ao futebol, né? Mais especificamente ao Paysandu. Sim. E a gente sempre viveu isso, assim, com muita intensidade lá na minha casa. Meu pai sempre foi louco. Meu pai sempre conta essa história, que meu pai morava em Santa Catarina pra estudar, né? Ele ganhou uma bolsa, foi embora pra lá. E ele vinha de ônibus de lá pra ver o Paysandu jogar aqui. Então ele é maluco, assim. Hoje já tá mais quieto, né? Mas antes ele era enlouquecido e, assim, não perde jogo por nada. E também não lembro quando foi a primeira vez que eu fui no estádio. Não lembro qual foi o meu primeiro jogo. Mas sempre lembro, sempre tem essa recordação de criança, de estar presente, de assistir jogos. Na época da Libertadores, por exemplo, eu morava em Manaus, né? Porque, pra quem não sabe, eu nasci em Manaus. E aí, lá a gente assistia, meu pai gravava naquelas fitas, sabe? E a gente assistia depois, ele fazia os cortes, né? Porque tinha na máquina lá e ele fazia os cortes dos melhores momentos dele. Olha só que legal. Eu lembro que aquele 6-1, 6-2 contra o Peñarol. Peñarol? Eu não lembro, mas Cerro Porteño. Cerro Porteño. Peñarol é o outro. Ele cortou todo o vídeo, aí fez um melhores momentos lá. Então, eu lembro muito desses momentos assim. Ele sempre trouxe isso muito pra gente, sabe? Pra mim, principalmente. Meu irmão é menino, então isso é mais dele, né? Mas, assim, na escola ele tem mais essa conversa, mas eu não tinha isso com as minhas colegas, entendeu? Então eu sempre gostei e nunca, assim, tive esse contato com amigas que gostassem também. Então meu foco era lá em casa, era meu pai mesmo. E aí, com o tempo, eu fui crescendo mais e falei, puxa, eu gosto disso, né? Não é só mais um convite dele. E aí começou a partir de mim. Até que chegou o momento de eu escolher também o que eu queria fazer na faculdade. Eu, assim, não fazia ideia do que eu queria. Eu ia fazer fisioterapia, nada a ver com nada, né? Tem a ver também um pouco com o esporte, né? Mas não é que depende né, muito não, mas não tem da nada tua essência. Não tem nada a ver do jornalismo, por exemplo. Não, é a essência, claro. né, aí da comunicação. Eu falei, não, quer saber, na hora de eu me inscrever na Federal lá, aí eu falei, que se eu fizer aqui jornalismo, vou jogar. Aí botei lá e comecei a me assim, acostumar com essa ideia, né? Eu falei, eu acho que eu vou gostar disso. Eu acho que eu vou ser jornalista. eu acho que fiz a escolha certa. E aí eu comecei a gostar e na faculdade mesmo tive a oportunidade de entrar pela própria UNAMA, né? Na Rádio Lobo, que era um antigo projeto. E lá eu comecei, a gente fazia um programa pra rádio, eu entrava pra falar algumas noticiazinhas, umas coisinhas rápidas. E aí começou as transmissões, né, de jogo. Falaram, se tu quer comentar? Gente, no começo foi a pior coisa da vida. Qual foi o teu primeiro jogo comentando? Eu entrei, teve um jogo que foi Paysandu em Manaus, que eu não comentei o jogo, eu só entrei no meio da transmissão, via Skype ainda, porque foi na época da pandemia, então os jogos estavam, tipo, a gente estava fazendo cada um da sua casa e tinha
um menino lá na Curuzu. Então a gente fazia tudo remoto e eu entrei só no intervalo, falei uma coisa rapidinha. Foram assim, tipo, os 2 minutos mais sofridos da minha vida. Eu falei, meu Deus, que horror, não quero Os mais mais isso. longos da tua Nossa, vida, eu falei, meu né? Deus, não acaba nunca isso. E aí eu falar, e eu, meu Deus, acaba. E aí eu fui começando a participar mais vezes. Gente, chegava a semana de jogo, tipo assim, chegava sexta-feira, o jogo era o sábado ou domingo, eu já tava assim, meu Deus. Meu Deus. Eu ficava nervosa, eu ficava mal, tensa, até porque eu não gostava muito de câmera. Nunca fui tímida, assim, sempre falei muito, sempre fui desinibida, mas pra câmera foi horrível. E aí, com o tempo, eu fui pegando a manha do negócio, mas no começo foi terrível, assim, eu me sentia, sei lá, pressionada, eu tinha até vergonha de falar para Mas pessoas. hoje é mais tranquila, é mais de boa. Ah, hoje eu tô já Hoje ela já... maceteada. Quem vai? A Gabi? Eu? Eu já Quem quer? A Gabi? Eu? 2 minutos, ela só É, 2 só minutos. dois minutos. Eu quero chegar lá mais. Meninas, qual a avaliação de vocês hoje, né, com relação ao futebol, né? Nessa questão do jornalismo, nessa questão de estar ali dentro das 4 linhas ali, apitando, né? Até jogando mesmo, Até né? jogando, né? Na questão também de comentar um jogo. Como é que vocês se sentem? Como é que é isso pra vocês? Eu acho que a gente está num momento muito legal, a gente está vivendo um momento muito legal da inserção da mulher, né, dentro do jornalismo esportivo, dentro do esporte em si, como vocês falaram, dentro das 4 linhas, fora dela. Sim. Porque é legal a gente ver, né, hoje a quantidade de mulheres que estão envolvidas, não só na área do jornalismo, com narradoras, comentaristas, repórteres, cinegrafistas, produtoras, diretoras, como também na arbitragem, como também dentro dos clubes, na assessoria de imprensa, fotógrafas, fisioterapeutas, preparadoras físicas, né, como tem a menina da SMAC, que agora me fugiu o nome, a Cássia Gouveia, né, que faz um trabalho muito legal, como técnica, né, a Aline Costa, que faz um trabalho muito bacana, as jogadoras. Então, assim, é muito legal a gente ver que a gente já se sente mais confortável, né, nesse meio. Mais aceita e É, te motiva mais exatamente, porque antes, há um tempo atrás, e a Bárbara viveu isso, né, no momento em que ela começou, né, a ser inserida no meio da arbitragem, a gente começou no jornalismo. Na minha época, a gente tinha a Ciane Neno, que já estava, né, se afastando, a Helena Brito, que já tinha se afastado, e a Trisha Guimarães, que também já estava saindo. Então, o meu apoio, a minha base foi toda masculina. Né? A minha base ela foi toda masculina. Hoje não. As meninas que estão entrando, a Gabi, a Laiana, tudo, já tem uma base e já se sentem mais confortáveis em relação a isso. Bastante. Só que não é o ideal. A gente consegue ainda ter tem um uma longo perspectiva, caminho. né? Porque às vezes a gente, vou tentar aqui, mas tu não tem aquela de ver, poxa, tem aquela referência ali, por exemplo, poxa, a Tainá faz um trabalho tão legal, quero trabalhar pra chegar lá onde ela É chegou. a representatividade. É. Porque aquilo que eu falei pra vocês, eu conheço tanta gente, eu acho que com a Bárbara também assim, tanta gente que queria, né, e que tinha esse sonho, tinha vontade, até começou, mas eram tantas as dificuldades, tantas as barreiras, né, a gente costuma dizer que a gente tem que matar um leão todo dia, né, independente, a Tainá tá trabalhando há 50 anos, mas todo dia a gente tem Uma batalha diferente. uma batalha diferente, né, e tanta gente que já desistiu desse sonho. Então, às vezes eu paro, penso, as pessoas mais próximas, elas vivem isso. Cara, será que eu preciso estar passando por isso? Sabe, eu Bárbara tava falando ainda agora. penso em desistir, mas aí eu também penso em quem tá vindo. Eu falei, É isso cara, é mesmo. difícil. Então, assim, eu acho que é isso que tem me dado forças pra ainda não, sabe, às a vezes história não... sendo escrita, né? E a Né? mesma questão, acho que contigo, né, Bárbara? A Né? Bárbara Sim, sentiu muito bastante, isso, né? Bastante. Eu lembro que quando eu trabalhei no primeiro Repá aqui, já tinha se passado 10 anos que não tinha uma assistente. E eu lembro que quando saiu a escala com o meu nome, eu falei, nossa, tem mais de 10 anos que não tem uma assistente Uma responsabilidade, num né? clássico. E aí eu fico pensando, se eu for ruim, as outras meninas não vão ter oportunidade. Porque se ela que tem todo um potencial tá aqui, se ela não é tão boa, as outras meninas também não Fecharia vão ser. caminho pra Então, outras, assim, né? fecharia caminho para outras pessoas, Sim. para outras meninas, né? Então, hoje, quando a gente está em algum jogo, seja Série B, qualquer campeonato, a gente pensa muito nisso, que não é só pela nossa carreira.
Claro que em primeiro lugar é pela gente, assim, pela nossa carreira. Nossa realização. É a gente que tá ali, não é... A comissão de arbitragem, ela deu a oportunidade pra gente. Mas é a gente que tá lá, é o meu nome que tá lá. Então, assim, eu tenho que dar o meu melhor pela minha carreira, mas também para que outras meninas possam também continuar a sonhar, a ter oportunidade. Até aqui mesmo, quando eu entrei na FIFA, eu falei, meninas, eu não precisei ir para outro estado. Sim. Para ser FIFA, não que isso seja errado, tá, gente? Qualquer menina Não, pode ir acho para que ter mais sim. oportunidade de visibilidade, de oportunidades de jogos, mas assim, é porque eu sempre pensava, Deus, se for para ser meu, vai ser aqui. Porque eu posso ir para outro lugar e eu também não posso entrar. Então, porque não era para ser da sua vontade. Então, assim, se for da tua vontade, Senhor, que seja aqui. E vai ser aqui, foi aqui em 2020, Foi aqui, continua né? sendo. Continua sendo aqui. Então, eu sempre penso muito nisso. Que talvez a gente pense, eu vou para outro estado e lá eu vou ter mais oportunidade. Claro que eu vou ter, porque tem outra visibilidade. Sim. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro. Tem outras visibilidades, outros campeonatos melhores, né? Mas, assim, de mais visibilidade. Mas não que o nosso aqui também não seja tão bom. Então, assim, eu digo que eu me realizei aqui, no Clássico, Remo e Paysandu, finais do Campeonato Paraense, Paysandu e Tuna. Então, assim, gente, eu acho que é isso. Eu espero que outras meninas também possam ter essa oportunidade. E o que a Bárbara falou agora é muito legal, porque a gente bate na tecla do fortalecimento, né, da inserção da mulher dentro do esporte. Porque eu também tive, na época que eu trabalhei no esporte interativo, oportunidade de sair daqui, né? Então, muito do que me fez ficar aqui, claro, porque eu acho que foi a Valéria Paiva uma vez que falou, olha, o paraense ele não cria asas, o paraense cria raiz, né? Que a gente, né, é muito apegado aqui e tal. Então, muito do que a gente, né, muito apegado à nossa cultura, alimentação, por Demais. tudo, né? Nós somos muito apegados, então a gente não cria asas, a gente cria raiz. E muito do que me fez ficar aqui foi pensar justamente nisso, nesse fortalecimento de que a gente precisa ter aqui, né, essa base forte para que a gente possa, quem sabe, chegar no ideal de ter essas meninas. Vocês não têm ideia do quanto me procuram de universidade, estudantes fazendo TCC, falando sobre a inserção, né, da mulher no futebol. E às vezes são muitos os pedidos e eu falo, meu Deus, né, calma. Como é que tu Mas te assim, sentes? eu tento atender a Sim. todos, porque eu sei da importância disso, porque se a menina está fazendo esse trabalho é porque ela tem um interesse. Justamente. Então, no momento que eu viro as costas para uma pessoa dessas, né? Não, quem tá no tipo início, assim, começando. deve pensar, né? Putz, eu sou uma referência, né? Exato. E como é que tu te Acaba sentes, sendo, né? Então, eu acho muito legal essa sendo questão do referência fortalecimento. para essas estudantes, para essas mulheres, né? Pra falar a verdade, eu não me sinto uma referência. É igual Eu não consigo me sentir. mas Não tu é é. modéstia. Não, sim. Eu não É porque é uma consigo. coisa natural. Já tá tão enraizado essa questão de não, vamos fortalecer, vamos fazer. É que assim, a gente vai dar a mão uma pra outra, vem, sabe? É tão Dá aquela coletivo força. que... As pessoas, eu sempre digo, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vem aqui, vem visitar a TV, vem saber como é que é, vem assistir um programa pra ver como é que é os bastidores e tudo mais. Então, assim, eu acabo não me sentindo essa referência, eu me sinto mais um ponto de apoio pra quem tá nessa caminhada, sabe? De ter em quem se apoiar, de dar esse conforto pra quem tá começando, porque a gente sabe que é difícil, né, Bárbara? Bastante. É muito complicado a gente furar essa bolha. Sim. Mas é necessário, né? Necessário continuar para que outras pessoas, outras mulheres principalmente se sintam ali à vontade, para outras que desistiram talvez volte, as que querem chegar, que chegue de fato chegando, né, com o pé na porta, porque a gente tem que chegar assim, mulher, independente que seja no futebol, né, na vida, a gente infelizmente tem que chegar assim, mostrar, chegar logo, eu sempre falo, a gente tem que chegar logo grandona. Exatamente. Grandona, porque se a gente não chegar assim, a gente chegar assim, É a história do né? tá com medo, vai com medo É isso mesmo, né? tem que chegar logo, né, Exatamente. grande e toma isso e tem que ser assim. E aí eu acho que o que é legal é que a gente percebe que não existe a vaidade, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Isso mesmo. Tem. Como muita Tem espaço gente pra todo mundo. diz, vocês estão concorrendo, vão tirar a vaga. Gente, não é isso. Isso Eu tiro acho que por esse é o mim, pior porque pensamento que tem. eu tive uma base toda masculina. Então, se hoje eu tô aqui, eu devo muito aos meus colegas Sim. que me deram esse apoio lá atrás. E tem espaço para todo mundo, seja para homem, para mulher,
nós temos espaço. Não, eu sempre falo assim que a gente não tá tirando vaga de ninguém. Eu sempre falo, gente, eu não tirei Cada vaga de um ninguém. tá onde merece. Eu tô né? fazendo a minha parte. Eu tô treinando, tô estudando, tô fazendo o que me pedem. Então, se eu tiver a oportunidade, a decisão é deles lá e não é minha. Eu tô fazendo a vontade que tá lá prescrito, né? Vamos se dizer assim. De treinar, passar no teste, essas coisas. Não é pouco, não é E não é pouco. Não é Mas pouca assim, coisa. porque o pessoal fala, tô tirando vaga de fulano. Não, eu não tirei vaga de ninguém. É Eu como se tô fosse uma lá, disputa é, entre homem, parte. mulher, né? Mulher e E mulher. tem não é vaga, isso. tem oportunidade espaço para todo mundo. A gente só tem que estar, pelo menos, no mínimo preparado para Tem que tá quando a apto, oportunidade né? chegar. A gente nunca sabe Se quando vai dedicar, chegar. né? Porque não é uma questão de roubar a vaga de ninguém ou tentar passar na frente É dos mérito. outros. É uma questão de bom ter o que mérito. merece. Olha, Trabalhou, você estudou, estudou, trabalhou e merece você isso merece, e pronto. é. Tainá estudou, mereceu, tá ali. Gabi, a mesma coisa, né? Como todas nós que estamos aqui. Mas olha, pra gente encerrar, porque o Gabriel já tá ali, ó. Ele era demais. Já Eu me- entrou é a aqui, única né, pessoa, já- eu acho que talvez ele seja a única pessoa que me pressiona. Eu fico assim, meio pressionada, nervosa, assim, ele fica. Meninas, eu quero saber o que vocês esperam aí até 2026 nessa área do esporte, na arbitragem, você no jornalismo, no esporte, Gabi também, né? Quem sabe na próxima Copa. Olha, eu espero estar na torcida, né? Eu espero que já tenham outras jornalistas, outras Eu já quero apresentadoras. só curtir, tá? Eu só quero estar no México, É assim, porque ó. vocês já sabem, né? É aquela coisa da mãe, né? Então tem que aproveitar a Copa com o filho, criar essa raiz, né? Porque lá em casa eu tenho uma base forte de outros esportes, tipo futebol americano, beisebol. Então se eu deixar, meu filho esquece futebol e vai pra Cesar. Não, ele tem que pelo menos gostar um pouquinho de futebol, Imagina, né? deve ser muito legal. Assim, não, porque a minha mãe, ela entende tudo de futebol. Sério, deve ser muito legal. Na escolinha dele é muito bacana toda vez que eu vou lá. Mas assim, eu espero que a gente tenha muito mais essa representatividade das mulheres. Eu espero ver a Bárbara lá, né? A gente sabe que a Neuza esse ano fez um belíssimo trabalho, fez. né? Então, assim, eu espero que realmente a gente esteja com uma base muito mais forte. A gente está caminhando para, quem sabe, a gente ter uma árbitra apitando uma final de Copa do Mundo. O trabalho que vem sendo feito, principalmente entre as mulheres, está sendo muito legal, está rendendo bons frutos. Não é à toa, como eu disse, né? A Neuza, esse ano, estava ali fazendo parte da arbitragem da Copa do Mundo. Então, eu acho que a gente tem um caminho muito longo ainda a ser seguido, muitas batalhas ainda a serem vencidas, mas eu acho que a gente está no caminho certo, né? Já vencemos uma Já esse ano, vencemos, nesta já Copa do vencemos. Mundo, né? Que aconteceu tanta coisa, né? Fora do mês, que normalmente não acontece, Copa em novembro. Foi uma Copa totalmente no atípica. A gente local teve árabe. Sírio, depois teve Copa, agora já é Natal, né? Natal, A gente Foi tá um negócio meio assim, Copa Natal, né? Tava meio exatamente. Brasil, meio natalina, um negócio... A gente já no começo estava ali uma bola, Um Papai Noel de verde e amarelo. Papai Noel de verde e amarelo. Mas, Bárbara, Legal. que recado tu deixas, assim, para essas meninas que querem aí, de alguma forma, entrar nesse ramo? Bom, na verdade, assim, o recado, quem deixou foi as meninas que estavam na Copa. Elas foram o recado, porque elas mostraram que com muita perseverança, muito trabalho, muito estudo, dá para se chegar. Só tem que ter muita paciência, não tem que pensar em desistir, porque, assim, gente, não é fácil. Tem dias que eu acordo 6 horas da manhã e eu não quero treinar, porque eu não quero. Te entendo, Simples amiga. assim. Normal. O ser humano ele é assim. Mas eu penso que é importante, porque se eu não for treinar, eu não vou estar bem para um teste físico surpresa, eu não vou estar bem para um jogo surpresa, porque a gente nunca sabe quando a gente Sim. vem na escala. E nem quando vai ter um teste, né? Tem testes que são programados e a gente consegue saber, mas tem testes de competições que a gente pode ser convocado e a gente vai ter que fazer o teste com uma semana, vamos dizer assim, né? Então, o recado foi elas que deixaram. E, assim, para as meninas daqui do meu estado, eu espero que elas consigam ainda alcançar os seus sonhos, não desistam nunca, né? Porque tem coisas assim que é difícil, qualquer área é difícil, né? Eu ainda quero ser militar ainda e eu ainda estou batalhando para entrar em uma Forças Armadas. Lembrando que a Bárbara é farmacêutica, é formada em farmácia também, viu? Ela não é qualquer pessoa, não. Eu amor. acho que vocês também deixam recados aí, trabalhando na área de vocês, dando exemplo para muitas meninas que também querem ser jornalista, né? E é isso, todo dia é um leão
e a gente tá lá matando ele. E você, Gabi? Eu acho que é isso que elas falaram, de não desistir, né? E a gente pensar sempre na história que a gente está escrevendo, né? Porque a Bárbara escreve uma história, a Tainá, com o trabalho dela também, acredito que a gente escreve uma história também, e no futuro as pessoas vão olhar para trás e falar assim, poxa, mas elas conseguiram fazer isso em um momento que eu acredito e espero que lá na frente seja tudo muito mais fácil, tudo Mais muito acessível, melhor né? para todas nós, e elas olhem e falem, poxa, lá atrás, se elas conseguiram, se a Tainá conseguiu, se a Bárbara conseguiu, eu consigo também, e vou tentar. E é como ela falou, como a Bárbara falou, qualquer área é difícil, todas as áreas a gente vai ter esses obstáculos. Ser mulher é isso, né? Em qualquer profissão que a gente escolha. E é tentar sempre ser resiliente, ser focada, dedicada. Né? Nem sempre a gente vai querer treinar, vai querer estudar, mas tem que fazer. E a gente tem que cumprir com os nossos sonhos, nossas metas, porque tem que tentar, tem que meter a cara. Eu gosto muito de falar isso, que a gente tem que meter a cara e vai fazendo, que uma hora as coisas saem, né? Uma hora vai. Vai aprendendo na hora. E, assim. Bárbara, o futebol, ele significa o que pra você? Hoje significa, claro, não a minha vida, né? Significa muito a minha vida hoje. Eu vivo pro futebol hoje, vivo pra arbitragem hoje, de fato. É muito importante pra mim. Eu vejo cada vez mais próximo algumas coisas, né? E, assim, eu vivo hoje para realizar grande parte também do sonho da minha família, assim, do meu pai, que sonha. Uma realização O pra meu ele pai, ele também. sonha mais do que eu, gente. Vocês não têm ideia, assim. E quando eu realizo o sonho do meu pai... Parece que é dele, né? Pra mim, hoje eu tô me realizando também, porque é o que treino, é o que estudo, mas eu fico muito feliz quando ele tá lá se realizando também. E pra você, Tainá? O que futebol significa? O futebol significa parte, né, de um sonho que eu sempre tive desde pequena, e o jornalismo faz parte disso também, né, o jornalismo esportivo. Fui muito feliz, fui muito triste também, né, já passei por poucas e boas, mas eu sigo, né, sigo sendo realizada, sigo dizendo que é difícil pra caramba, não é fácil. Mas que, cara, quando a gente consegue, é muito bom. Então, assim, eu continuo seguindo nesse caminho firme e forte. Dias mais ok's, outros nem tanto. Mas ainda é o que me traz bastante felicidade. E é isso, se traz felicidade, né? A gente deve continuar, a gente deve permanecer e aí crescer, incentivar outras pessoas, como foi dito aqui muitas vezes, ser a base de alguém, ser o apoio, ser o braço, né, de alguém, as pernas, ser alguém para outra pessoa. Então já sabe, do esporte, gosta de esporte, não desiste, continua, tá no caminho certo. A gente ainda tem muito ainda para caminhar, mas se a gente parar, não vai ter nada. Não vai ter base, não vai ter... Porque uma hora vai cessar, né, Tainá? Um mundo de mulheres aí fazendo história na Copa, no Parazão, E no assim Brasileirão. como Bárbara, Tainá, Gabi e eu, pode ser você daqui a 4, 5, 6, 10 anos no esporte, que é uma coisa que o brasileiro, ele é extremamente, e sabemos que nós somos, Apaixonados. né, apaixonados por futebol. Então, já sabe, vou te pedir mais uma vez, antes de encerrar o nosso episódio, curte, compartilha, gostou do episódio, manda pro grupo da família, manda pros amigos, né? Manda pra aquela mulher, Manda no grupo incentiva da bola. ela a ir pro estádio, comentar. Não entendo nada. Vai, tu vais aprender. É sempre assim, né? Fica do lado de quem entende. Ih, fulano, que isso, que aquilo. Que uma hora, né, vai dar Eu certo, sempre né, digo, Gabi? ensina a tua amiga. Ela gosta, mas ela não Incentiva. entende nada. Ensina, vai falando, Incentiva. olha, isso aqui é tal coisa, aconteceu agora, ele caiu ali, foi uma falta. E o agora ele vai levar estádio é um cartão. ambiente de confraternização, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada. Curte, compartilha, comenta. Gostou? Deixa teu feedback. Que toda sexta-feira tem convidado e assunto novo. Até sexta que vem. Égua. 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 Égua.